Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e o nosso convidado de hoje é o Walter Medeiros. Ele que nasceu na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele é jornalista, advogado, escritor e poeta. Ele formou em Direito na UFRN em 1977, mas a sua carreira foi pautada, foi guiada pelo jornalismo. Ele atuou em diversas redações, incluindo o correspondente na Folha de São Paulo e chefe de pauta da TV Cabugi. Com uma trajetória sólida também na área acadêmica, foi professor, assessor de imprensa, além de vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Norte. E em 2012 foi homenageado com o título de cidadão matagrandense da Câmara Municipal de Mata Grande, em Alagoas. Já no campo da literatura, o Walter ele estreia esse ano com Cancelas do Tempo, que é o seu primeiro livro de poesias. No entanto, ele já tem outras obras publicadas, incluindo o romance Abelardo, o Alcoólatra. Bom, Walter, seja muito bem-vindo. Tudo bem por aí? Muito obrigado. Tudo bem, sim. Boa noite. Boa noite. Bom, Walter, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco assim da sua trajetória, como eu acabei de falar, você é formado em advocacia, foi para o jornalismo, e aí você chegou na poesia esse ano. Se a gente pudesse resumir uma trajetória tão longa assim, de várias conquistas e até cair na literatura de poesias, como que você resumiria para a gente? Eu resumiria colocando que desde o ensino fundamental eu era muito chegado aos poetas e aos escritores, E a partir daí, com esse gosto, veio essa vontade e essa identificação, a ponto de cometer, escrever. E, para você ter uma ideia, depois de todo esse tempo, eu tenho mais de 1000 poemas escritos e nós selecionamos 80 para esse livro. Eu acredito que, eu pessoalmente, considero que esse livro sendo publicado e o público ou a crítica considerando que realmente existe poema nele, aí é onde eu vou me considerar realmente poeta, a partir desse momento. A partir do momento que de fato é publicado, vai para o mercado e dá esse start, E você falou que você tem mais de 1000 poemas escritos, ao longo de vários anos, Qual foi o critério, assim, para essa seleção desses 80 desse seu primeiro livro? Teve alguma linha, algum tema específico? E teve muito trabalho da editora também, eu imagino, te ajudando na seleção dos textos. O critério principal foi a qualidade. Realmente a gente pensou em encontrar o melhor possível, que a gente não tinha dúvida, e em função disso, estabelecer uma linha lógica, onde tivesse um critério que estabelecesse uma harmonia para o livro. Tem vários, a gente mergulha em vários ambientes, mas, de qualquer forma, tem uma harmonia no final das contas, Coisa de épocas, coisa de lugares, coisa de artes, assuntos e etc. Isso é um ponto, eu queria perguntar também, essas inspirações, lugares, situações, a poesia também é muito de sentimento, muito de vivências, e tem algum momento específico ali que você pega para escrever ou é muito a partir de um acontecimento, de uma situação, e aí te dá uma inspiração para escrever? Tem um processo um tanto quanto padronizado, lógico, de criação, ou meio que de acordo com a vida você vai escrevendo? Tem várias formas. Primeiro, existem situações que já recomendam, já autorizam a gente a partir para o poema. Em outras situações, a inspiração, aquele toque onde você sente que ali tem alguma coisa bem diferente e ela pode ser transformada em poesia. Por exemplo, nessa linha toda, eu me lembro bem que um dos ambientes que mais me marcaram no começo foi exatamente o ambiente do sertão. Mata Grande é uma cidade que fica numa baixa, arrodeada por 4 serras. E você imagina aí o ambiente das serras, aquelas flores, aquele mato, aquela água, aquelas plantas, animais, passarinhos e etc. Fruteiras e tudo. E daí para frente, o próprio ambiente, então, carro de boi, que era o ambiente que era o que fazia nosso ambiente, a feira, tudo aquilo foi levando. E depois vários outros momentos em seguida. Sim. Uma das coisas que eu mais gosto da literatura nacional é justamente porque representa muita cultura, A cultura
e paisagens, né? Enfim, a nossa natureza. E assim, e quem que é o seu público, assim, né? Claro, pessoas que vão gostar de poesias, mas tem algum público específico, assim, que você atinge? Pessoas mais novas, pessoas mais velhas, homens, mulheres? Você pensa assim ou, enfim, não tem um público específico? Eu acredito que, dependendo exatamente dos poemas, da página onde a pessoa chegar, vai identificar por idade, por gosto, por ambiente, etc. Mas eu acredito que seja para qualquer idade, qualquer pessoa. É dirigido para um geral mesmo. Uhum. E aí, até fazendo um paralelo assim com o passado também, que eu achei bem curioso nas informações, né? Olhando as informações suas, você teve um livro que foi publicado em 90, né? Que é o Abelardo Alcoólatra. E é bem curioso, assim, que eu queria entender de você, porque a gente está falando de 90 para 2024 no relançamento, né? Então a gente tem aí 34 anos de diferença, e naturalmente o mercado editorial mudou bastante, né? Atualmente a gente tem as tecnologias, livros digitais. Em época, como que foi publicar um livro? Escrever e publicar, a gente também estava começando ainda com os computadores para digitar. As diferenças, assim. Em 1990, ele foi publicado já ainda em tipografia, Uhum. né? E essa foi uma edição feita na imprensa do Estado. Eu usei meu 13º daquele ano para fazer essa Uhum. edição. Tiramos 1.500 exemplares e praticamente, por conta da natureza da obra e do momento, ele foi praticamente distribuído. Houve um lançamento onde foi bem concorrido, mas ele foi praticamente distribuído. E hoje nós fizemos a edição, que é essa aqui, de Nossa, capa bonita. 2024, é a nova edição de Abelardo Alcoólatra. Essa daqui já foi feita pela editora Viseu. Sei, conheço, já conversei com algumas pessoas que foram publicado pela Viseu. Você tem algum exemplar ainda da primeira edição, lá de 90, ou foi tudo embora? Tenho, sim. É bom guardar, né, história, né? Mas você sente muita diferença de dificuldade, assim, de publicação, de facilidade de encontrar editora? Foi mais difícil, menos difícil? Você vê muita diferença, assim, nesse sentido, pro autor Olha, publicar? eu sempre circulei nesse meio, até porque você deve ter visto aí no meu histórico, eu fui diretor da imprensa oficial do Estado e sempre Sim. tive uma ambientação no meio gráfico. Uhum. Em 2006, eu queria lançar o meu primeiro livro na área de comunicação e procurei uma editora, e essa editora eu encontrei pela internet, e foi Uhum. a editora Viena, de São Paulo, que é uma editora que tem um catálogo muito bom na área da administração, em todas as áreas de educação também. Uhum. E daí eu fiz esse primeiro, que até hoje está lá na editora Viena, depois vieram outros, e agora esses outros dois, Cancelas do Tempo e Abelardo, na segunda edição. E, bom, você convivia nesse meio gráfico e tudo, né? Que você falou da imprensa, então você conhecia vários caminhos, né? Você encurtou vários caminhos ali por estar no meio. Qual a sua carreira, assim, de uma forma geral, o que você acha também que ajudou na parte da escrita mesmo, né? Advogado, jornalista, naturalmente, né? A gente está falando de ciências humanas, a gente está falando de muita leitura, muita escrita. O que mais, assim, você acha que te ajudou, né, a escrever seus livros da sua carreira? O ambiente de jornal ajuda muito, porque você tem sempre a oportunidade de estar publicando textos, artigos e etc. Você tem uma ideia, eu tenho, além dessas obras, eu tenho outras. Uma que futuramente eu penso em editar, e são 110 crônicas que eu escrevi sobre a era do rádio. Eu sou Que legal. radialista também, Sim. e eu conto muitos detalhes da convivência dentro do rádio de antigamente. E, por coincidência, não podia faltar, em Cancelas do Tempo, eu tenho uns poemas que tratam dessa questão. Um fala exatamente sobre a era do rádio, onde eu faço uma Uhum. descrição daquela era. Outro, onde eu mostro a tecnologia, mostro o começo, como era rudimentar o nosso trabalho. Os discos de acetato em 78 rotações, que se usava até os anos 50. E, da mesma forma que tem um poema aqui, que é chamado Sem Backup,
onde eu simplesmente, um HD meu foi danificado e todo o conteúdo foi perdido. E você imagina isso transformado em verso. De repente, o que restou, né, dessa perda foi escrever, né, sobre ela, né? E um ponto curioso que você citou, né, que você tem crônicas, né, textos que talvez a crônica esteja muito mais próxima do jornalismo, né? A gente vê literalmente no jornal os cronistas, enfim. Crônica, romance, poesia, então você navegou por vários estilos ali de escrita, né? Tem algum preferido? Tem algum que flui mais fácil a sua escrita, que você mais gosta? Olha, a crônica flui mais prático, é muito mais gostoso, realmente eu acho mais interessante. A poesia, eu estou tendo essa experiência. Agora, o romance, você sabe que é um desafio maior. Então, como é desafio maior, a gente, inclusive, tem mais preocupação e eu vou, inclusive, tenho dois trabalhos nesse nível que mais na frente eu vou querer colocar para o público. Romance, a gente está falando de textos muito mais longos, né? Uma única história e tem todo o desafio de escrever, de transformar o texto em interessante. Tanto poesias quanto crônicas são textos mais curtos, né? Não que são mais fáceis, mas às vezes pelo contato que você tinha diário facilitava um pouco, né, nesse sentido. E o Cancelos do Tempo ele foi lançado quando? Foi esse ano? Foi esse ano, né? Já. Foi agora, no primeiro semestre. Isso. E fala pra gente um pouco como que tá do lançamento, né? E porque uma das coisas que é interessante, que eu gosto sempre de falar aqui, para quem está ouvindo, tem muitos autores que ainda não publicaram, escritores que ainda não publicaram. E é sempre uma sensação muito prazerosa, assim, ter o livro em mãos, né? Que é uma celebração ali, né? De, às vezes, anos de escrita, né? Como que foi o lançamento, o pós-lançamento, de repente, uma receptividade de leitores também? Olha, foi feita uma programação para disponibilizar o livro. Lançamento formal e presencial ainda não houve. Só que o lançamento foi feito em todas as plataformas, qualquer plataforma digital. Quem procurar Cancelas do Tempo Poemas vai encontrar disponível tanto na editora como nas outras. E o livro vai estar disponível agora na Bienal de São Paulo, Legal. no stand da editora Apris. Ah, tá. Então, de repente, até por já estar nos próximos dias aqui, para quem quiser, quem for na Bienal, para comprar o livro é muito mais prático, já vai estar lá, né, para adquirir. E interessante. E participar assim de eventos, né, mostrar o trabalho, né? Você tem algum certo tipo de receio? Eu faço essa pergunta porque, novamente, né, novos escritores, quando estão começando, você que já é uma pessoa, já tem experiência no mercado literário, às vezes fica com receio, com medo de mostrar, né? É muito engraçado, tipo, fica com medo do próprio texto, né? Principalmente quem publica o primeiro livro, receptividade assim dos leitores. Tem algum receio desse sentido? Não existe receio, só existe uma expectativa, né? E até porque a gente faz um trabalho, procura fazer um trabalho com responsabilidade, seriedade, e a gente está querendo que a obra seja considerada, ela tem que apresentar realmente qualidade suficiente para isso, né? Mas pelo que você comentou, né, acho que pelo menos Cancelas do Tempo é praticamente garantido, né? Porque eu imagino o critério que foi para chegar nessas 80 poesias, né? Então, a partir de um volume muito grande que você tinha. E assim, pegando do que você já escreveu, né, que pretende publicar, tem algum assunto, algum tema que você ainda tem desejo, né, de escrever? E se você também é daquele perfil que, pô, publiquei agora que já saiu 2 na reedição, né, do Aberlado, tem essa vontade de sair publicando mais, colocar cada vez mais livros no ar? A primeira vontade é esse livro de crônicas, porque realmente ele tem um conjunto muito bom do tempo do trabalho no rádio, tem muitas experiências interessantes, dos anos 70 principalmente, né? Esse aí seria o primeiro conjunto. Em segundo lugar, tem essa questão desse romance que eu lhe falei, né? Tem uma história muito interessante que eu acredito que dará bom resultado. Sim, sim. Interessante porque, pelo menos comigo, assim, né? É tão trabalhoso, né, a gente publicar um livro que às vezes a gente termina e já quer publicar outro, né? Já fica querendo passar por tudo isso de novo, né?
E atualmente, assim, né, a gente falou aqui de várias coisas que você já escreveu, que você quer escrever. Você tem uma rotina, assim, de escrita? Pô, todo dia tem que escrever algo, ou é mais dependendo de inspiração, dependendo de um momento específico? Tem uma prática diária, assim, de escrita? Olha, existe uma prática diária cheia de variedades. Agora, em função de certas obras ou de certos ambientes, aí depende exatamente de tempos de inspiração. Parece que existe uma época onde a gente fica mais propenso a fazer aquilo, noutras não. Então, depende exatamente desses fatores, né? Agora, como você observou essa questão do livro, a gente percebe que o livro nesse universo todo, quando a gente vê e acha que o livro está se tornando importante, a gente vê, a gente sente que ele é um grão de areia no universo. Quando você pensa numa Bienal, quando você pensa no Uhum. conjunto das livrarias, quando você pensa nesse conjunto todo, mesmo que você tenha várias obras, você sabe que precisa trabalhar uma obra com paciência, com jeito, com disciplina, né? Tem que Sim. ter tudo isso para poder a coisa dar certo. O livro, ele tem, pelo menos na minha percepção, uma vantagem, né? Então a gente está falando de poesias, né? No caso, Cansados do Tempo, que é meio que atemporal, né? Então você pode trabalhar ao longo, né, desse ano, de repente do próximo ano, e mesmo com novos lançamentos, não quer dizer que o livro ficou defasado, né? Ele ainda continua atual, né? A gente vê tantas obras aí com décadas de publicação que ainda são muito relevantes, né? E além da Bienal, você falou do cronograma de lançamento, né? Terão outras oportunidades? Vai ter lançamento em livrarias, algo que te agrada, né? De repente, no seu estado, na sua cidade também, lançando. No momento não existe nada ainda acertado, mas é pensamento nosso fazer. É algo que eu ainda não tive, por exemplo, essa oportunidade, que o meu primeiro livro eu lancei na pandemia, o segundo eu vou lançar agora, então veio até um pouco de ansiedade, assim, presencialmente, né? Os outros lançamentos foram todos digitais, né? E, 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 assim, você falou muito da expectativa, né, do retorno ali do público. Você consegue imaginar, de certa forma, atingir alguém, de que forma você espera atingir as pessoas? Porque a poesia, como eu disse, é muito sentimento, né? Às vezes é uma relação mais família, algo de uma autorreflexão. Tem alguma coisa que você imagina, assim, que pode despertar nos leitores com o livro? Ou preferem pensar nisso? Melhor esperar os feedbacks mesmo. Eu acredito que pode ter reflexo, pode sensibilizar, porque nesse livro eu faço uma grande viagem. Por exemplo, vou só citar para você aqui 5 poemas. Um Se quiser sobre ler alguns, viagens, né, para a gente conhecer, claro. onde eu me situo em Lisboa, quando cheguei em Lisboa e que fui para a primeira noite de fados, eu faço um poema Uhum. mostrando essa situação. A era do rádio, como eu lhe falei, a ferrovia, o trem é uma coisa que me atrai bastante Sim. desde pequeno. Você tem uma ideia, no tempo que eu viajei de Mata Grande para Natal, ainda era de trem que a gente ia de Alagoas para o Rio Grande do Norte, né? Uhum. Além dos trens da Europa e de outros lugares, né? Então, para você ter uma ideia, essa noite de fados em Lisboa foi um resultado de uma vida inteira ligada a fado para mim. Eu sempre Uhum. gostei de fado. Nos anos 60, no Brasil, 3 cantores lançaram 3 fados importantes. Ângela Maria lançou um fado chamado Foi Deus. Hum. Moacir Franco lançou um fado chamado Canoas do Tejo. E Roberto Carlos cantou Coimbra. Só Uhum. esses 3 já seriam um grande momento, né? E Sim. nessa noite de fados, o dono da casa de fados, chamada Luso, lá em Lisboa, cantou na nossa mesa uma música, um fado de Vinícius de Moraes, chamado Saudades do Brasil em Portugal. Para você ter uma ideia, só o primeiro verso desse fado diz: O sal das minhas lágrimas de amor formou o mar. Por aí você tira. Sim. Que lindo. Eu fui você citou Lisboa, eu fui para Lisboa em setembro do ano passado, fazia quase um ano. E lá ainda tem várias casas de fado, né? Isso. As portinhas assim escuras e tem as fadistas tocando, é bem legal, né? E então tem também, né, nas suas poesias a cultura não só da sua terra, mas também de outros lugares, né, que você visitou, que você viajou. E Isso. eu imagino que você tenha muito aquele olhar do tipo, você vai para um lugar diferente, você já imagina que texto você pode tirar daquilo, né? Acaba que
a criatividade do escritor está sempre presente, né? Independente de onde esteja. Exato. Por onde a gente passa, vai observando essas coisas. Por exemplo, tem um poema no próprio livro, onde eu descrevo uma mulher que desceu de um trem lá em Stuttgart. Era uma coisa assim, como se você estivesse dentro de um filme bem estranho, bem diferente, né? Como você chega nesses ambientes, a história do mundo leva você a ter toda a curiosidade. Então, na Europa, você está ligado muito à Segunda Guerra Mundial. Eu que tive sempre uma ligação com isso. Meu pai foi combatente na Segunda Guerra e tudo aquilo remete a muitos momentos importantes da história. E tudo isso leva a gente também a refletir e escrever sobre isso também. Que legal, é literalmente uma viagem histórica e tudo fica, de repente, mais encantador, mais bonito na poesia, né? Já fica acho que é uma boa forma de representar. Tem algum plano também de pegar mais poesias, dessas 1000 ali que você citou? Tem outras que quase entraram nesse livro, Cancelas do Tempo, e de repente vai para um próximo, que eu imagino ainda tem muita lenha para queimar, né? Ainda tem muita coisa ainda para ser mostrada, né? Tem, sim. Tem muitas que eu acredito que farão parte de outro volume, de outra obra, nesse rumo aí. Com certeza tem. Sim. E naturalmente novas escritas, né? Porque a gente falou agora há pouco dessas rotinas, né? De escrever e tudo mais que não para, né? E, pô, eu ainda tô iniciando minha trajetória, mas eu vejo que quanto mais tempo passa, acho que mais eu vou escrever, que é algo que me faz bem, né? Acredito que para você também, que no momento a gente vai escrever, às vezes que não seja trabalho, né? Algo, para uma redação, por exemplo, né? A gente vai escrever por prazer, por poesia, é um momento que a gente gosta muito, né? Eu imagino que para você também, né? Isso, com certeza. E esses ambientes onde a gente convive ajudam muito para isso, né? Ajudam bastante. Tá inserido no meio, né? Tá sempre rodeado ali. Eu tenho também uma ligação muito forte com música, pelo fato de ter convivido nesses ambientes de rádio, discoteca. Eu sempre tive uma ligação muito forte e a música tem um papel muito grande nesses momentos todos, né? A música vai dizendo, cada momento você sente a arte que nasce no momento onde você está convivendo com ela. Sim. Música, a gente tá falando de poemas também, da poesia, tá tudo muito conectado, né? Faz tudo muito sentido, né? Voltando agora do Abelardo, né? O Alcoólatra, ele foi relançado esse ano, né? Ele foi antes de Cancelas do Tempo? Foi, né? Porque Cancelas ainda tá no processo agora, né? Paralelo. Sim. E conta um pouquinho pra gente sobre a história dele, do que se trata esse romance. O Abelardo foi o seguinte, você mesmo fez a conta aí, são 34 anos. Em 1990, eu cheguei à conclusão de que eu tinha um problema muito sério com álcool e resolvi fazer um tratamento. Eu tinha acontecido muita coisa na minha vida, muitos riscos, acidentes por conta de embriaguez. Sim. Inclusive problemas no trabalho, na família e tal. E eu cheguei à conclusão que tinha problema e fiz um tratamento. E na clínica onde eu me tratei, eu observei cada detalhe a ponto de, no final de tudo, transformar aquilo nessa história, né? Realmente é um livro que tem uma repercussão muito boa nesses meios das clínicas, das pessoas que cuidam de alcoolismo. Que legal. Tem uma função social ali, o romance acaba, né? Nele eu detalho como, dentro do tratamento, até questões técnicas, né? Por que é que a pessoa bebe de manhã, bebe muito cedo, ou bebe sozinho. Certas coisas assim que às vezes chamam a atenção e pode ser um sinal de alcoolismo. Sim. Então ele acaba que pode despertar ali em outras pessoas que passaram ou passam por uma situação similar à sua, se identifica, uma identificação ali com a história. Né? E a partir da identificação, às vezes vem uma reflexão e para buscar ajuda, enfim, para de repente encurtar um caminho ali entre a situação atual e um tratamento. E olha que o ambiente que está relatado no livro é exatamente a vida de cada um das 16 pessoas que estavam em tratamento naquele momento, além das intervenções dos técnicos, dos especialistas. Então, eu imagino que é uma leitura forte ali, né? Uma leitura impactante, principalmente, você falou que tem muitos detalhes técnicos ali, né? Do que você viveu. E esse livro, ele foi publicado pela Viseu, que você falou, né?
Isso. Pela Da mesma forma, ele está nas plataformas digitais digitais também, né? Sim. também. Hoje em dia não tem como fugir, né? Principalmente Isso. tem a leitura. Assim, eu mesmo leio muito no Kindle, né? No digital aqui, então não tem como fugir muito. E bom, Walter, para o restinho do ano, agora, 2024, né? Pensando na virada do ano também, os planos mesmo é trabalhar o Cancelas do Tempo, né? O livro mais atual, você falou da Exatamente. Bienal, é mais trabalhar essa divulgação dele, né? Exato. Legal. Exatamente. Vamos trabalhar, vamos, o que aparecer de oportunidade, vamos aproveitar, né? Nessa divulgação, somos bastante gratos a você pelo espaço que nos está proporcionando e vamos em frente. Eu adoro conversar, conhecer novas histórias, né? Eu escrevo histórias, então faz sentido também eu conhecer novas histórias e dentro do meu alcance, do meu limite, né? Enfim, divulgar, falar aqui sobre novos livros. E aí, Walter, para a gente encerrar, vamos só recapitular aqui onde que as pessoas podem encontrar, né, os seus livros, né? Tanto o Cancelas do Tempo, né, que você vai trabalhar mais fortemente agora com a Bienal e tudo, e também do Abelardo, né? Nas plataformas digitais todas, como você disse, Todas. Amazon, A enfim, Amazon, a da própria editora Apris, todas as os próprios outras, sites, né? isso, todos esses sites de vendas estão apresentando esses livros. Ah, legal. E para quem é de São Paulo, região, para quem vai na Bienal, tem a oportunidade de comprar em loco, né? Você, Stand da editora Apris. você vai estar lá ou não? Não, dessa vez não. Ah, tá. Bom, mas o livro estará, né? Encontrará novos Sim, com leitores, né? certeza. Sim, E cara. acredito que vai ser bem cuidado. Não, tomara que sim. Bom, Walter, queria agradecer a participação aqui do podcast. Obrigado por ter compartilhado sua história, os seus Eu textos, também, e desejo sucesso, que você alcance seus objetivos com seus livros. também agradeço bastante o seu convite e informo que já visitei e conheço bastante o seu espaço e com certeza vou voltar lá e também vou apreciar a sua evolução nesse ambiente. Obrigado, Com Walter. certeza você vai ter uma carreira boa pela frente. Muito obrigado de verdade, e até breve. Um abraço para Até você. breve. Tchau. Abraço.